Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. O programa Extensão Entrevista dessa semana recebe aqui na Rádio Mais e FMG a professora Kátia de Fátima Vilela, que é professora do IFMG Campus São João Evangelista. A professora Kátia, com a sua tese de doutorado chamada Dinâmica Relacional da Implementação do Programa Nacional de Alimentação Escolar nos Institutos Federais Brasileiros, foi indicada a 2 prêmios nacionais. E é essa uma das histórias que ela vai contar no programa de hoje. Kátia Vilela é graduada em Gestão de Recursos Humanos e em Administração. É pós-graduada em Gestão de Pessoas, mestre em Gestão Social e doutora em Extensão Rural. Kátia, seja muito bem-vinda aqui ao programa Extensão Entrevista. É uma satisfação, viu, tê-la aqui conosco na Rádio Mais FG. Tá tudo bem com você? Oi, Newton. Boa tarde, tudo bem? Eu que tenho que agradecer, né, aí, por estar podendo trazer um pouco, né, dessa vivência, dessa experiência que eu pude presenciar, né, vivenciar um pouco aí no doutorado. Então, eu que agradeço. Ô, Kátia, o nosso programa, o Extensão Entrevista, é também uma oportunidade que a gente usa para conhecer, né, melhor os nossos colegas, né, os servidores do IFMG. Afinal de contas, é uma instituição tão grande, né, são 18 campi, e nem sempre a gente conhece o trabalho das pessoas, né, mas nem sempre a gente tem a oportunidade de conversar e de conhecer um pouco mais da história, né, das pessoas que fazem o IFMG. Então, para abrir, né, esse nosso bate-papo, eu queria pedir para que você compartilhasse um pouquinho com a gente, né, da sua trajetória, né? Onde você nasceu, de onde você vem, né? Como é que foi aí a sua trajetória profissional até chegar ao IFMG? Me parece que você, inclusive, teve passagens por outros institutos federais, né? Compartilhe um pouco com a gente. Ok, Newton. Eu sou natural de Divinópolis, aqui em Minas. Iniciei a minha graduação em administração em Nova Serrana, mas devido a uma mudança de cidade, né, a gente mudou para Bahia por oportunidade de trabalho. Então eu concluí o meu curso de administração e o tecnólogo em recursos humanos lá na Bahia. E foi nessa instituição que eu concluí a minha graduação que eu comecei na docência. Foi até interessante, porque uma professora ia fazer uma cirurgia e ela ia ficar fora só 30 dias, né? E era numa área que eu já tinha trabalhado, até uma área contábil. E aí a instituição me perguntou se eu não pegaria essas aulas dela, né? Durante esse período que ela estava afastada. Então eu fiquei esses 30 dias. Eu estava concluindo ainda, né? A minha graduação, estava nos finalmente, assim. E aí os alunos gostaram e fizeram um requerimento na instituição se eu não poderia ficar. Então foi montada uma banca, de forma que, assim, eu peguei meu certificado de graduação, eu já estava na docência. E o concurso, eu passei no concurso no IFES, no Espírito Santo, né? Então, eu fiquei em 2013, que foi o ano que eu passei no concurso, trabalhando em Nova Venécia. Lá também eu já vivenciava, né, algumas discussões com referência ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, assim, eu vou falar da minha experiência já falando com a questão do como que se relaciona com o programa. Só que lá eram as discussões diferenciadas com relação ao programa, né? Então, lá tinha muita discussão assim, vamos terceirizar o restaurante, terceirizar essa parte, né? Nós somos professores, não somos empreendedores aí de restaurantes, então lá a discussão era essa, mas eu tinha acabado de chegar, então às vezes só participava de algumas discussões assim. Depois, em 2014, eu tive uma redistribuição para o IF baiano, na cidade de Teixeira de Freitas. E quando eu cheguei lá, a discussão já era outra, assim, né? Vamos ampliar o programa. O que a gente pode fazer para a gente ampliar o programa?
Então, no IF Baiano, além de participar dessas discussões, de tentar fazer, tentar pulverizar mais o programa ali na região, né? Encantar os agricultores familiares, vamos dizer assim, eu também pude participar, ajudando não só trabalhando com a docência, mas pude ajudar o departamento que fazia licitação, chamada pública. Então, eu tive esse contato mais próximo. Em 2016, porque assim, a gente é de Minas, sai, mas tem aquela tentativa de se aproximar mais da família, das nossas origens. Então, em 2016, a gente conseguiu uma redistribuição. Eu falo a gente porque o meu esposo é servidor junto comigo. Aí a gente conseguiu uma redistribuição para São João Evangelista, o campus do IFMG, né? E aí, quando eu cheguei, que eu procurei saber, assim, não tinha ainda uma implementação do programa. E 2017, março de 2017, então, eu passei, né, no doutorado, no processo seletivo na UFV, no Departamento de Economia Rural. E até nem foi o projeto que eu consegui entrar no doutorado, não foi para trabalhar com essa política pública, mas fazendo a disciplina de políticas públicas e desenvolvimento, caiu na minha mão novamente, né, o PNAE, e eu desenvolvi um trabalho naquela disciplina e me chamou muita atenção quando eu vi as dificuldades, né? Então eu fiz ele com um olhar para os institutos federais, quando eu pude perceber ali que ainda existia, né, muita dificuldade com relação à implementação. Isso eu falo a nível Brasil, né? Porque na tese eu faço um levantamento da execução orçamentária a nível Brasil de todas as instituições. E aí foi quando o meu orientador falou, né, para a gente mudar. Então foi quando eu mudei e comecei toda essa trajetória aí voltada para o Programa Nacional de Alimentação Escolar nos institutos federais. É isso. Então, muito legal. Então, né, quer dizer que você tem uma experiência muito boa, né, e ampla pela rede federal, né, passou aí por diferentes instituições, né, teve diferentes vivências, e com certeza isso tudo contribuiu também para esse trabalho, né, que você fez mais tarde e que trouxe aí grandes resultados, né? Então, pegando o gancho aí nesse contexto acadêmico e já entrando um pouquinho no assunto, justamente na sua tese de doutorado, né, que você citou, foi feita lá no programa de pós-graduação na Universidade Federal de Viçosa, você discutiu então a implementação do PNAE, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar na rede federal, né? Um programa sem dúvida nenhuma importantíssimo. Mas antes de falarmos do seu trabalho, né, mais especificamente, eu queria pedir para que você contasse, né, para todos aqueles que nos ouvem, né, o que é o PNAE, né, qual que é a sua abrangência e por que, de fato, ele é tão importante? Então, Nilton, eu até falo assim que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é um programa brasileiro, né? Não é um programa jovem, vamos colocar assim, ele foi criado em 1955, então ele tem 66 anos, né? E é claro que no decorrer desse percurso aí, ele passou por várias reformulações, teve várias mudanças, que eu não vou estar entrando nelas aqui, até para não estender, mas na tese eu trago, né, essas várias mudanças que o programa veio sofrendo no decorrer da sua história. E eu falo que às vezes a gente não valoriza uma coisa tão importante como é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o nosso, né, brasileiro aí. E vale citar que ele é até copiado aí por muitos outros países que tentam fazer, aproximando do que seria aqui o nosso PNAE. Mas assim, então assim, eles tentam, mas o programa não tem a abrangência que o nosso tem, né? E o programa, nesse decorrer aí desses 66 anos, em 2009 acontece assim, algo extremamente importante, que foi a promulgação ali da Lei 11.947. Então, além do PNAE ser aí
a mais longínqua política de alimentação escolar brasileira que a gente tem, né? Que é um modelo aí, a gente vê muito pessoal do FNDE indo até para fora aí do país para dar palestra e outros lugares que tentam implementar algo parecido com o nosso. Para nós aqui, ele é extremamente relevante, porque além dele favorecer toda a rede pública, né, de educação básica, ele também agrega um importante mercado aí para os agricultores familiares. Então, ele é um mercado, um acesso muito importante, né, para muitas famílias de agricultores familiares, e eu falo agricultores familiares, mas, assim, desde 2015 também está incluso aí, para se beneficiar dessa política, também os extrativistas, né, os indígenas, os quilombolas. E quando eu falo que ele é importante para essa modalidade, para essa categoria de trabalhadores, é porque a partir dessa lei, em 2009, ela certifica ali que no mínimo 30% dos repasses do FNDE, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, deve ser utilizado para adquirir produtos que sejam oriundos dessa categoria aí de trabalhadores sociais. E fora isso, o que eu acho muito bonito nesse programa é que, além dele preocupar, ele é um programa muito bem desenhado, porque além dele preocupar com essa questão do desenvolvimento, né, de promover esse desenvolvimento, ele traz também muita questão da valorização do que é produzido ali no local. Ele traz a questão da valorização dos hábitos alimentares locais, tem a preocupação de promover uma alimentação saudável nas escolas, né? Então, eu falo assim que ele é um programa que ele foi muito bem desenhado, né? Ele tentou pensar ali em várias partes, várias pessoas, né? Ali, vários públicos conseguem, então, se beneficiar desse programa. Sem falar que, a partir desse momento, em 2009, que ele cria esse acesso a esse mercado para os agricultores, né? Ele também vem com outra coisa que eu coloco como sendo muito importante, que é a dispensa de licitação, né? Onde é adotada, então, a chamada pública, que é uma modalidade bem menos burocrática, né, do que as licitações que a gente tem. Então, assim, e nesse contexto, se a gente pegar os IFES, os institutos, eles são instituições importantes, né? Tanto aí no âmbito da segurança alimentar, nutricional, mas também é uma dos eixos, né, do nosso instituto com relação ao desenvolvimento local, né? Com relação ao desenvolvimento regional. Então, assim, e como eu falei, né, quando eu fui fazer esse levantamento ainda na disciplina, eu vi que no cenário nacional eu pude perceber ali, né, que embora um programa tão bonito que beneficia muitas pessoas, não só o agricultor familiar, mas entra nessa questão dessa valorização do trabalho local, dos hábitos alimentares locais, da alimentação saudável, ainda assim, os institutos, em geral, estou falando a nível nacional, né, ainda tinham dificuldade na operacionalização desse programa. Realmente é um programa que permite, de fato, a democratização, né, do acesso à educação. E, além disso tudo, ainda valoriza, né, essas tantas questões que você apontou aí, né, as questões locais e regionais. Então, realmente é uma ideia fantástica. E eu percebi, né, que no seu trabalho de doutorado, você pesquisou aí a dinâmica justamente da implementação desse programa, né? Isso. Em especial perante a realidade, né, da rede federal, dos institutos federais, que por si só já são instituições com um papel social muito importante, né? Até porque, né, a rede federal, as suas unidades, elas estão geralmente distribuídas aí pelo interior do país, né? E na grande maioria dos casos atendendo aí pessoas em situação de vulnerabilidade, enfim. Então eu queria, né, perguntar, né, quais foram assim os resultados mais importantes, né, se você pudesse resumir para nós aqui, né, que a sua pesquisa identificou. Certo. Até você falando da questão da vulnerabilidade, a gente viu
de forma mais acentuada ainda, né, a importância do programa na época aí da própria pandemia, né? Sem dúvida. Aí você falou muito bem. A gente viu muitos relatos de família que estavam passando a dificuldade mesmo com relação a isso, né? Porque o filho, estando no instituto, fazia as alimentações principais ali, uma alimentação saudável no instituto, né? Mas aí veio a questão do kit, né? Que ajudou muitas pessoas. Mas voltando aqui, Newton, então, assim, como eu falei, me chamou a atenção quando eu fiz esse trabalho e eu vi que ainda era dificultoso essa parte da execução em si, orçamentária, né? Mas aí, a gente tem que pensar que a política pública, ela é desenhada para todos, né? Então, ela é desenhada lá em cima, a nível Brasil, vamos colocar assim. Mas é nos locais, que ela é implementada. Então, eu parti do seguinte princípio, que eu queria fazer o meu trabalho para além dessa questão da dimensão operacional, né? Entendendo que, sim, essa execução, essa dimensão operacional, ela é relevante, ela é importante, mas que para existir uma efetiva execução do programa, era necessário ali um conjunto de processos, e esses processos são subjacentes ali às rotinas e aos procedimentos de gestão, né? E esses procedimentos que eu estou falando, eles submetem não só a essas questões da instrumentalização burocrática, mas a representação social dos atores. Então, como que eu vejo o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Como que os gestores veem? E como que eles repassam isso para ali os demais, as demais pessoas que estão dentro da instituição, que nesse caso a literatura chama, né, nós dos institutos, como burocratas de nível de rua. Então, qual que é a representação social dos atores com relação ao programa, né? Como que eles traduzem e como que eles conduzem a implementação do programa nos institutos. Então, eu parti desse questionamento, desse princípio, entendendo que a política é a mesma para todos, mas quando ela chega no local, ela vai sofrer essas diferenças, a depender dessa questão, de como que eu estou enxergando isso, de como que eu estou traduzindo isso, e principalmente vindo, né, das nossas representações sociais. E aí, eu escolhi 2 institutos federais, 2 campi, 2 institutos para me poder estar trabalhando. Então, o que eu levei em consideração? Foi o Instituto Federal, Instituto Federal de Minas Gerais, o Campus São João Evangelista, né? Que é o que eu estou lotado, o que eu trabalho. E o outro foi o Instituto Federal Baiano, Campus Senhor do Bonfim. E o porquê dessa escolha? Primeiro, devido ao lastro rural das 2 instituições, né? Outro ponto que me levou à escolha desses 2 foi o acesso às informações, porque eu teria acesso mais fácil a essas informações, né? São João Evangelista, como sendo o primeiro campus do IFMG a implementar o programa, né? A fazer ali a primeira chamada pública em 2018. E o IF Baiano Campus Senhor do Bonfim, porque ele foi ali o primeiro campus da instituição a executar o maior montante de valor, né? Então, eu quis pegar essa experiência, entendendo que no IFMG, naquele momento, era um mercado em construção, né? Então, eu queria ver quais que eram ali as experiências, o que a gente poderia trazer para o nosso IFMG de relevante, né? E aí eu quero ressaltar também que foi um estudo comparativo, mas comparativo no intuito ali da gente ter uma melhor compreensão desse fenômeno que eu estava estudando. Então, ali dentro da tese, eu resguardei, né, o tempo todo as questões ali das particularidades, tanto de uma instituição quanto da outra, e quero colocar também que o meu trabalho, em momento nenhum, ele não visa ali classificar os institutos em eficientes ou em ineficientes ali na parte dessa execução orçamentária do programa, né? Eu queria ver era essa parte mais relacional, de como que era esses discursos e de como que acontecia essa interação
mediada por esses discursos nas duas instituições. Então, a intenção na escolha desses dois campos, dessas duas instituições, foi nesse sentido de proporcionar um estudo analítico dessas interações em contextos distintos, né? E entendendo que esses contextos distintos, eles me ajudaram ali a ampliar a reflexão, né? E até mesmo a compreensão daquele objeto de análise que eu estava com ele ali naquele momento. Então, esse é um pouquinho do o que foi a perspectiva, né? E já posso falar um pouco também dos resultados? Claro, por favor. Tá certo. Então, eu fiz esse estudo nas duas instituições, considerando toda essas particularidades, né? Resguardando essa questão das particularidades. E aí, ao fim de tudo, né, de todo o percurso, de todo o trabalho, eu vi que dentro de uma implementação como essa vai existir tanto elementos relacionais, que vai ser essa interação das pessoas, né, como que as pessoas traduzem o programa, né, o quanto as pessoas abraçam esse programa, acreditam nele e fazem de tudo ali para que ele aconteça. Então, vai ter muito essa questão relacional e vai ter também as questões institucionais. E aí, as institucionais, eu coloco aquelas ali que são adotadas localmente. Por quê? Porque essas que são adotadas localmente, elas vão sim influenciar na implementação do programa, né? Então, é elas que vão trazer esses resultados desiguais, essas nuances de diferenciação num campus e no outro, né? E outro fator relevante que a pesquisa apontou é com relação à atitude dos burocratas de nível de rua, que aí coloca nós todos, né, no bolo aí dentro do Instituto. Então, assim, quais são as nossas atitudes ao exercermos ali as nossas discricionalidades? Então, a forma ali que os burocratas estabelecem seus vínculos, os modos ali que eles interpretam o programa, as condições que são firmadas, os acordos, né? O jeito ali que eles determinam as normas, que ponderam as especificidades da dinâmica local. E também vai depender muito da proximidade que esses atores e que essas instituições que querem implementar o programa e querem ter êxito nessa implementação, a proximidade deles com esses agricultores familiares. Então, isso também é muito importante. Então, nesse processo, destaca que para a implementação do PNAE acontecer e ela também se efetivar, os burocratas de nível de rua que somos nós, servidores do Instituto, nós somos relevantes. Mas nesse cenário, nesse encadeamento aí, o agricultor familiar também é um ator social essencial e extremamente importante. Então, assim, só para mim não delongar muito, né? Mas para a gente entender o PNAE como se ele fosse um jogo, né? Então, assim, eu vou colocar aqui no jogo da implementação do programa, os arranjos institucionais, eles ampliam a necessidade ali de uma maior interação entre esses jogadores, no caso os burocratas, né? De forma que todos têm interesse em jogar, mas não só em jogar, mas jogar e ganhar. E não só ganhar uma partida, né? Mas o campeonato, todas as disputas. E é através disso aí que o programa conseguirá efetivar e desempenhar, de fato, o seu papel social, né? Um programa tão bonito que a gente tem. Então, é mais a gente ter esse olhar, né, mais cuidadoso em cima do programa, que é um programa tão relevante para todos nós, né? O seu trabalho, Kátia, ele é fantástico, né? Esse relato que você fez aqui, um relato brilhante, demonstrando a importância desse trabalho, desse programa. E de tão importante, em pouco tempo, ele se tornou reconhecido, né, e valorizado. Tanto que o seu trabalho recebeu 2 indicações, né, a prêmios nacionais, que foi para o prêmio do professor Evaristo Marzabal Neves, que é um prêmio promovido pela Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, e também o prêmio Augusto Tavares, né, que é uma iniciativa da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo, né,
indicado aí como a melhor tese de doutorado, né? Essas indicações por si só já demonstram aí a importância, né, que tem o seu trabalho, o seu estudo e a importância, né, e a representação que tem esse programa para a inclusão e para a permanência das pessoas na escola, né? Então eu queria perguntar, né, como é que você recebeu essa indicação e queria pedir para que você contasse também, né, para a gente a importância e a relevância desses prêmios, desses 2 prêmios no cenário científico do nosso país. Ô Milton, eu recebi assim com surpresa mesmo, né, quando o departamento, o DER, Departamento de Economia Rural, entrou em contato comigo falando que eles tinham montado uma comissão, né? E até então eu nem estava sabendo que o meu estava, né, sendo cogitado pelo departamento para essas premiações. Mas aí eles entraram em contato, falaram que haviam feito uma comissão e que nessa comissão eles tinham escolhido o meu trabalho dentre as outras teses, né, que tinham no departamento, para concorrer, então, ao Prêmio Augusto Tavares, que é o de política pública, né, que o PENAI entra nessa linha da política pública, e também a concorrer na SOBER, como melhor tese em administração pública do ano. Então, assim, o período dessa premiação já passou, né? A minha não foi a tese premiada nesses 2 concursos nacionais. Mas, assim, eu fiquei extremamente feliz, né? Porque entendendo, assim, que todo um esforço ali que eu tive na tese, que foi reconhecido no momento que o DER, Departamento de Economia Rural da UFV, que é um departamento tradicional, né? Ele é um departamento que tem 60 anos dentro da universidade, né? Montou, então, essa comissão e escolheu a minha, dentre as outras, né? Para participar pelo departamento a essas 2 premiações. Então, assim, eu fiquei extremamente satisfeita, né? E eu vi como um reconhecimento do meu trabalho, independente de ter sido premiado ou não. Mas, e agora, com relação a esses 2 prêmios, são 2 prêmios, né, extremamente relevantes, sim, e que estimulam, né, a gente a estar querendo sempre aí, tá investindo mais, né, tá participando, tá... que eu falo assim, a pesquisa ela é muito sofrida, né? Ela é feita ali ainda mais assim, que não tem, vamos dizer que no nosso país não tem tanta valorização assim. Mas assim, é mais do engajamento mesmo do pesquisador, né? De ir atrás, de correr atrás, de às vezes passar por muitas dificuldades, mas sair lá na frente com o seu fruto da pesquisa, né? Com a sua tese, com a sua dissertação. Então, eu vejo que essas premiações, elas são um estímulo e tanto para os pesquisadores, para continuar nessa caminhada, né? Igual esse trabalho mesmo que eu pude desenvolver, ele serve ali, mesmo sendo em 2 instituições, né? Com essa implementação distinta um do outro, serve de modelo e que com certeza, né, serve aí para outros institutos que queiram ampliar a sua implementação, que queiram melhorar, enfim, né? Então eu coloco assim como sendo um norteador, uma diretriz e é isso. Assim, eu estou extremamente satisfeita com o trabalho, com esse reconhecimento, né? Por estar podendo falar um pouco sobre ele aqui para vocês hoje também. E é Kátia, isso. Em nome do nosso pró-reitor de extensão, né, o professor Carlos Bernardes, de toda a equipe aqui da ProEx e também a equipe da Rádio Mais FMG, eu quero te parabenizar, viu, por esse brilhante trabalho, né, que só vem aí para reforçar, né, a qualidade e a competência
os servidores, né, que a gente tem no IFMG. Seu trabalho nos deu muito orgulho, viu, Kátia? Então, receba aí os nossos parabéns e o nosso muito obrigado, né, por tudo que você tem feito aí, né, por essa dedicação e por estar levando aí, né, o IFMG cada vez mais perto, né, da comunidade, né, como é o slogan que a gente usa aqui na rádio. E que bom, né, que o IFMG te tomou lá dos outros institutos por onde você passou, né? Saímos no lucro, agora a gente não deixa você voltar para lá mais não. E vamos fortalecer mais a extensão, né? Mas agora, voltando também mais um pouquinho, né, para a sua linha enquanto pesquisadora, né? A gente sabe que você é muito produtiva, né? Haja vista aí as publicações recentes que você obteve, né? Você continua produzindo, continua publicando, e além disso, você também é muito versátil, né? Você trabalha com cooperativismo, trabalha com agricultura familiar e com outros tantos temas importantes aí. Então, a minha curiosidade é a seguinte, né? E mais recentemente, qual que é a área, né, que tem te chamado mais a atenção, né? E quais têm sido aí os seus interesses na pesquisa por agora e de agora em diante? Então, atualmente, eu tenho um grupo de pesquisa, né? Ele é sobre política pública, arranjos produtivos locais e educação. Então, assim, atualmente... tem até um artigo do PNAE mesmo que está para sair, até na revista da Sober agora, e eu estou desenvolvendo um outro trabalho com relação a capital social, né? Mas é capital social numa perspectiva sociológica. Então eu estou com esse trabalho e no mais com alguns trabalhos na área de produtividade. Então aí já utilizando software Arena, tentando, juntamente com alunos, né, a gente tentando trazer alguma melhoria nessa área produtiva, que eu leciono a disciplina de produção também. Mas é isso, assim, e me encantei, né, porque, vamos dizer, a minha formação é na administração, mas encantei muito com a extensão, com a economia rural, com a sociologia rural. Então, assim, realmente fugi um pouco ali da minha área, né? Foi desafiador, mas foi muito, muito rico e está sendo muito rico também, porque eu falo assim, complementa inclusive lá na minha área de formação inicial, que é a gestão, né? Então, hoje eu consigo ver, assim, essa parte das interações no RH, nas demais relações, consigo ver essa parte da sociologia econômica muito forte também, voltado até para dentro da gestão. Então, assim, vamos dizer que eu estou viajando ainda aí entre a gestão, a administração e a sociologia. E essa parte principalmente no meu campo, né? Quando eu fiz aí o doutorado, que eu pude estar muito junto, assim, desses agricultores familiares, de ter uma proximidade maior com eles, eu vi o quanto essa categoria social de trabalhadores, eles têm sede do Instituto. Muito, né? Então, assim, é onde eu falo que nós já fazemos extensão, mas eles têm sede de muito mais do Instituto, né? Então eu vi que a gente tem muito a contribuir. Kátia, mais uma vez, tá? Em nome de toda a equipe aqui da ProEx, tá? Receba o nosso abraço, nosso muito obrigado, né, por aceitar o nosso convite e por esse bate-papo tão bacana aqui na Rádio Mais IFMG. E eu queria abrir a palavra aí para você deixar sua mensagem final e também para você se despedir dos nossos ouvintes. Novamente, então, Milton, eu agradeço, né, a você, agradeço a ProEx, agradeço os ouvintes que estão nesse momento nos ouvindo aí, né, que com certeza são pessoas aí também engajadas, interessadas por essa área. E fica aí o convite, né,
para as pessoas que quiserem, para a gente fazer projetos aí na área, né? Tá escrevendo artigos, algum projeto de extensão. E agradecer novamente vocês pelo interesse, né? Em estar conhecendo um pouco mais sobre o trabalho que eu pude desenvolver. Então é isso. Leve também, por favor, o nosso abraço a todos os colegas lá do campus de São João Evangelista, tá? O programa Extensão Entrevista vai ficando por aqui e na próxima semana receberemos o professor Lawrence de Andrade, que é o diretor do IFMG Campus Ouro Branco. Até lá! Extensão Entrevista na Rádio Mais IFMG, um IF mais perto de você.